Boa noite, meu nome é Felipe. Hoje é dia 4 de fevereiro. Aqui é uma live devocional onde eu leio uma passagem bíblica. Mas antes, eu gosto de iniciar com uma oração. Então, você que está assistindo, me acompanhe nesta oração. Senhor Jesus, traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra em 1 Coríntios 2. Que o Senhor esteja presente em toda essa live. Como o Senhor disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 2. Jesus me dê forças. Vamos lá? Vamos lá. O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Então, Coríntios é a primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto. Dando um contexto dessa carta, Paulo, antes Saulo de Tarso, ele foi um perseguidor romano, um fariseu, que perseguiu vários cristãos. E, como é relatado lá em Atos 9, ele estava indo para Damasco para assassinar um dos seguidores de Jesus. E, no caminho de Damasco, ele tem o seu encontro com Jesus. Então, se você quiser saber os detalhes, leia Atos 9. Aí ele se converte ao cristianismo e ele prefere usar o seu nome romano, que é Paulo. Para você que não saiba, Deus, Jesus, não mudou o nome de Saulo para Paulo. Não. Ele tinha uma dupla cidadania. Ele era tanto um cidadão romano quanto um cidadão judeu. Então, Saulo era seu nome judeu e Paulo seu nome romano. Acredito eu, para tanto facilitar suas viagens missionárias, tanto para deixar o passado judeu, ele preferiu usar o seu nome romano, Paulo. E ele viajou quase todo o mundo conhecido do Império Romano. E um desses lugares onde ele fundou uma igreja foi Corinto. Corinto fica na Grécia, para quem não sabe. Então, ele escreveu 2 cartas que nós temos acesso. Então, vamos à leitura. Pregação no poder do Espírito. Eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria.
para vós anunciar o testemunho de Deus, porque decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo Jesus e este crucificado. E foi sobre fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Minha mensagem, minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas construíram-se em demonstração do poder do Espírito. A sabedoria que vem do Espírito. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era, ou dos poderosos desse século que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes da origem das eras para nossa glória. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se estivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Aqui a gente tem um famoso muito compartilhado pelas pessoas, que é esse versículo, 1 Coríntios 9. E é verdade, o que Deus prepara para nós é muito maior que a nossa mente pode imaginar. Os sonhos de Deus para nós é muito maior do que os nossos. Eu recomendo, se você não leu ainda, leia o livro O Deus que Destrói Sonhos. Porque lá é mostrado que os nossos sonhos, os sonhos que Deus colocou no nosso coração, são maiores do que os nossos. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito. Portanto, o Espírito tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus, pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Sobretudo, isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitaram as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas, e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que nos instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Aqui Paulo finaliza a leitura do segundo capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aqui ele fala sobre nós temos a mentalidade de Deus, sobre nós termos pensamentos que vêm do Espírito Santo e não que vêm do inimigo, que vêm da nossa carne. Por isso, filtre os seus pensamentos, analise eles. Faça essa pergunta: Deus pensaria isso? E para você que tem pensamentos negativos sobre você, eu deixo uma frase que foi muito marcante para mim, dita por uma pessoa que é muito especial para mim. Troque aquilo que você pensa de você pelo que Deus pensa de você. E como está dito no versículo 9, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs
para aqueles que o amam. Se você está passando por uma dificuldade, seja emocional, financeira, seja qual for essa dificuldade, saiba que ela é passageira. Saiba que essa dificuldade vai passar. Então, confie em Deus. Eu finalizo aqui. Agradeço aos corações, agradeço a todos que entraram aqui. Logo menos essa live estará disponível lá na Rede Vizinha Vermelha, que começa com Y. E amanhã, às 8h30, eu volto aqui com mais uma leitura bíblica. Tenha uma ótima noite e até amanhã. Foi bem.